Fala moçada, tudo certo com vocês? Hoje nós daremos início numa série de programas e quadros aqui no YouTube para falar sobre a marca, trocar umas ideias diretamente com vocês e falar um pouco sobre os nossos interesses também. Daí você me pergunta, por que no YouTube, Thiago? Rapaziada, eu sou um millennial que ainda não entendeu exatamente como se comunicar dentro dos vídeos curtos. Pelo menos eu acho que conversando com vocês aqui pelo YouTube, tudo fica mais confortável. Sendo assim, aqui começa o quadro Cobiçando a Moto Alheia. Eu vou trazer toda semana modelos de motos que me dão vontade de vender muita bota, para quem sabe um dia eu conseguir comprar uma delas, ou quem sabe todas elas. Eu tenho uma Fanzinha 125 hoje, que me carrega aí pela cidade inteira com muita tranquilidade, eu gosto muito dela, tenho muito carinho por ela e chamo ela de Roseli. Mas enfim, a Roseli que me perdoe, mas hoje eu vou cobiçar a moto alheia. Eu trouxe hoje para esse primeiro programa as duas motos que são responsáveis pelo que se tornaria a estética da moto moderna, principalmente na cultura pop. A primeira delas é a Indian Scout, de 1920. Essa maravilha foi responsável por dar o primeiro passo para nos fazer enxergar como seriam as motos a partir dali. Antes dela, as motos eram assim, pareciam bicicletas motorizadas, com o quadro, as rodas e os pneus mais finos. E não se engane, essas motos andavam muito bem na época. Inclusive eu queria até trazer uma curiosidade aqui. Essas magrelas rodavam numa velocidade média de 70 km por hora. E em 1915, Gene Walker, esse cara, alcançou incríveis 180 km por hora nessa coisinha aqui. Parece incrível que essas motos já rodavam, mas tem uma coisinha aí que eu não falei ainda, que é justamente o que fez essas motos chegarem nessa velocidade. Elas já utilizavam os famosos e lendários motores V-Twin, os mesmos utilizados até hoje nos ícones do automobilismo. Esses motores têm pistões montados em formato de V, um ângulo de 45 graus. Depois eles foram sendo feitos em outros ângulos, mas o que importa aqui é o seguinte, esse motor, por ele ser feito dessa forma, os pistões se encontrando aqui no meio, ele dava muito torque para a moto. Por isso ela conseguia rodar um pouco mais, porque o torque e a aceleração conseguia empurrar a moto muito mais, mesmo com a rotação do motor baixa. E como elas já eram bem leves no caso, né? Então funcionou muito bem e elas alcançavam essas velocidades todas. Cara, você vê as corridas da época, assim, era impressionante, eles nessas magrelas e rodando a todo vapor. Enfim, voltando a falar da moto que eu trouxe aqui, essa moto foi responsável pela primeira transformação estética. Transformaria tudo depois dela nela mesma. Então assim, o ponto principal no quesito estético dela é justamente o fato de que ela já tem ali aquele tanque de gasolina mais arredondado, ela já traz alguma coisa no design de motos que a gente tem hoje. Os pneus maiores, as rodas maiores. Então assim, é uma moto que ela já traz essa estética dentro dela e ela foi a primeira nesse quesito. E é uma moto maravilhosa. E assim, eu queria trazer um pouco do cenário, né, naquela época. Como é que foi que ela chegou nisso? O contexto histórico, né? A Indian é uma empresa que foi fundada em 1901 e ela já era a maior fabricante de motos da década de 1910. A Scout foi lançada como uma moto de médio porte, só que ela veio com uma estrutura muito mais robusta, mais reforçada, estável, e o motor V-Twin também trazia mais credibilidade para essa moto. A Scout não era apenas um meio de transporte, ela se tornou um símbolo de liberdade, ela entrou na propaganda americana com força mesmo. Porque primeiro, aquele motor é maravilhoso o barulho que ele faz, e a moto, esteticamente falando, é como a gente vê as Harleys hoje. Aquela estética da Harley, ela veio primeiro na Scout, depois a Harley foi melhorando também, as duas estavam juntas ali na verdade, mas a Scout foi a primeira que trouxe essa coisa mais arredondada, o motor mais arredondado, aquele formato de gota, né? Dá uma olhada aí, ó. E aí, essas motos começaram a ser utilizadas de uma forma meio popular por conta de toda essa propaganda que se tinha em volta dessa liberdade e dessa imponência que elas traziam. Ela era a preferida dos policiais por conta da sua confiabilidade. Nos circos e artistas, o famoso Globo da Morte, por que eles gostavam dela no circo? Porque ela era estável, ela tinha um quadro mais rígido, que era bem mais estável para você poder fazer as manobras. Diferente das outras, que pareciam umas bicicletinhas, né? E ela também começou a ser utilizada pelos pilotos e entusiastas, né? Como nós, assim, para poder dar um rolê, percorrer várias distâncias, fazer algumas viagens de moto. Ela já era preparada para isso, ela aguentava muito e muitos quilômetros de distância ali rodados. Então assim, ali ela deu um ponto de start para o alto desempenho das motos a partir dali. A segunda, que eu trouxe aqui também, veio um pouquinho depois, já influenciada pela Scout, que é a Harley Davidson Knucklehead. Essa é uma das mais apreciadas aí por todos, acredito que muitos de vocês devem gostar dela. É aquela moto mais robusta da Harley.
Ela foi a primeira que a Harley fez com os paralamas maiores. Então assim, essa daí é uma moto que também influenciou muito os anos após ela, e até hoje influencia, né? Então a Harley com essa estrutura mais robusta vem a partir da Knucklehead. Essa moto foi lançada em 1936. Só que assim, como ela tinha uma estrutura mais robusta, ela era um pouco diferente, ela era um pouco demais para a época, a Harley resolveu, em 35 ela já estava pronta praticamente. Mas no desfile de 35 que a Harley fez para os vendedores, né, de moto, os compradores no caso, ela colocou a Knucklehead não no desfile em si, como uma moto que eles poderiam comprar, mas no finalzinho do desfile, depois que passaram todas as motos do lançamento do catálogo de motos da Harley, entrou a Knucklehead. Só que ela não estava no catálogo, ela foi só uma apresentação do que estaria por vir. Então em 35 a Harley mostrou essa moto, mas não vendeu, e em 36 ela oficialmente lançou a Knucklehead no mercado, com alguns problemas, mas que foi sendo ajustado e que se tornou uma lenda do motociclismo. E ela ainda veio com algumas inovações, como por exemplo o motor dela, que eles chamam de Big Twin, que é justamente um motor com comando de válvulas no cabeçote. Tem uma outra coisa que foi importante para a disseminação pop, né, popular dessa moto, é que como ela foi lançada em 36, ao longo dos anos, ali 10 anos depois, os veteranos de guerra começaram a voltar da Segunda Guerra Mundial e eles precisavam de um lugar para pertencer. Porque assim, o estresse pós-traumático da guerra é muito potente, né? Então esses soldados voltavam e eles voltavam com um senso de vida muito diferente, assim, eles não conseguiam se encaixar na vida que eles tinham antes. E o movimento dessas motos, de fazer com que isso se tornasse clubes de motoqueiros, né? De fazer com que isso se tornasse um lugar de pertencimento para esses soldados, acabou sendo muito importante para também disseminar ela na cultura pop. Então grande parte daqueles soldados que voltavam acabavam criando ali seus grupos de motoqueiros para eles se encontrarem e para eles poderem compartilhar aquele senso da vida que eles tinham adquirido durante a guerra. Além de que ela também foi disseminada no cinema, né? E esse tipo de ícone pop que essa moto conseguiu trazer foi perdurado aí até hoje. Até os dias de hoje você tem marcas, nós mesmos aqui a gente pega e faz fotos com uma Harley justamente por conta dessa belezinha aqui. Ela conseguiu transformar a Harley no que é hoje também. O mais importante aqui também, com relação a essa moto, é que o barulho do motor V-Twin, que a gente fala tanto, que a gente gosta tanto nas Harleys, ele vem justamente dessa moto, por conta do sistema de lubrificação pressurizada e por conta do motor Big Twin que eu falei pra vocês. Essa combinação, ela gerou todo aquele barulho do motor que foi muito, mas muito disseminado, assim. Então, ela foi um marco mesmo em vários sentidos, essa moto. Enquanto eu falei da Scout, em que ela foi a primeira, né? A Indian Scout, a Harley Knucklehead, ela foi o aperfeiçoamento do que a gente conhece como moto hoje em dia. Uma última curiosidade sobre essas motos, que é igual tanto na Knucklehead quanto na Scout, e é uma coisa que prevalece em muitas motos da época, é que a embreagem fica no pé e o câmbio fica na mão. Imagina o tanto que era difícil você fazer o processo de mudar de marcha, chegando perto do semáforo, você ter que mudar tudo ali na mão, bem complicado. Pessoal, vou ficando por aqui. Hoje eu trouxe essas duas motinhas e vou trazer muitas outras mais aqui, a gente poder trocar uma ideia sobre essas coisas do universo do motociclismo, entre outras coisas também, no universo da moda, no universo da arte. Eu quero trazer isso aqui, a gente trocar essa ideia e ter uma conversa mais próxima e, é claro, sempre oferecer as nossas maravilhosas botas West Fran, que te dão conforto, que te dão resistência, que te dão confiabilidade, assim como as motos que eu falei aqui agora. Fechou? Grande abraço, valeu!